É o livro de Daniel, pessoal. Daniel, o profeta que esteve na cova dos leões. Mas tem não só história, mas tem grandes revelações para nós aqui. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, é o capítulo 12, é o versículo. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel entendeu que a palavra de Deus era a verdade, e ela deveria ser respeitada. Somos nós. Nós devemos entender que a palavra de Deus é a verdade. Jesus falou isso lá em João 17, 17. Ele disse assim, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele passou a compreender e a se humilhar. O que é se humilhar? Se render à palavra, quer dizer, se dobrar diante da palavra, o que nós também devemos de fazer. Ele chegou e foi escolhido para ser entenda bem, dos que serviriam a Nabucodonosor. E ele então poderia ter a comida do rei designada pelo rei, a bebida designada pelo rei, mas ele preferiu não comer aquela comida, nem beber aquela bebida, porque certamente tinha alguma coisa que feria a soberania da palavra, feria a palavra de Deus. Então ele não quis. Está lá em Daniel 1,8, ele diz assim, olha o que diz a Bíblia, Daniel 1,8. Ele falou dessa maneira: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele pediu para comer legumes e beber água. E primeiro foram 10 dias. Depois a Bíblia fala que foram 3 anos, comendo legumes e bebendo água, mas não se contaminou. É isso que nós temos que aprender. Palavra de Deus é a verdade. Então a palavra de Deus deve ser obedecida, a palavra de Deus deve ser respeitada, a palavra de Deus deve ter soberania na nossa vida. Por que o anjo está dizendo aqui para ele assim, Daniel, eu vim por causa das tuas palavras, porque ele honrou a Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, o Senhor Deus diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. O que é envelhecido? Desprezados. Então, você tem que aprender a honrar a palavra de Deus. Se você honrar a palavra de Deus, Deus vai te honrar. Como é que ele vai te honrar? Como honrou Daniel. Como é que ele honrou Daniel? Vamos para o Salmo 91, versículo 11. Todo mundo gosta do Salmo 91, né? Mas olha o versículo 11, que bonito. Ele diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então está dizendo para nós, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Quem é que esteve lá, entenda bem, com Daniel? Quem estava falando para o Daniel, que eu acabei de ler com vocês? O anjo Gabriel. Ele então foi ali, mas por que ele foi até aquele lugar? Porque Daniel honrava a palavra de Deus. Daniel colocava a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. A mesma coisa somos nós. Quando colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus então irá nos honrar. Deus vai dar ordem também aos seus anjos. Nós não temos que dar ordem aos anjos. É o Senhor quem dá ordem aos seus anjos. Como é que ele dá ordem? Vamos para o Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Diz, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Ele não ouve a minha ordem, não, é a ordem do Senhor, obedecendo a voz da sua palavra. Aqui que está o X. Eu tenho que dar voz à palavra de Deus, ou seja, eu tenho que concordar com a palavra de Deus, eu tenho que assumir a palavra de Deus. Esses dias eu estava explicando, não é negação dos fatos, é não concordar com os fatos. Quando os fatos estão contrários à palavra de Deus. Se a palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, mas tem uma doença no meu corpo, vamos dizer um exemplo, eu tenho uma pancreatite,
Está amarrado, pastor Jânio, só um exemplo. Né? O que eu vou dizer? Eu não aceito, está amaldiçoada. Por quê? Claro, vou tomar o remédio do doutor, faço o tratamento, mas estou falando da oração. Está amaldiçoada essa doença, por quê? Aí eu cito a palavra, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu não estou negando os fatos, não tenho doença, não tenho doença, não é. Não, isso é loucura. Não estou negando os fatos, não estou concordando com os fatos. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando voz à palavra de Deus. Eu estou honrando a palavra de Deus. Então, se eu estou honrando a palavra de Deus, Deus vai me honrar. Como é que ele honra? Dando ordem aos seus anjos. Como ele deu ordem para Daniel, ele vai dar ordem a meu respeito. Os anjos ministram o poder de Deus. Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Hebreus, lá na parte final da Bíblia, que é antes do Pedro, né? Antes do Tiago, que é antes do Pedro, do João e do Apocalipse, do Judas e Apocalipse. 1, 13, 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar? Quem vai dar a salvação? Nós que aceitamos a Jesus. Mas aceitar Jesus é aceitar a sua palavra. Aí eles trabalham ao nosso favor. Você tem que aprender a fazer isso. É o caso, por exemplo, dos filhos, que eu tenho falado durante semanas seguidas. A Bíblia diz que os filhos são herança, mas o que eu vejo? Meu filho nas drogas. Eu vejo meu filho no álcool, eu vejo meu filho numa prática pecaminosa. Eu não vou negar os fatos. Meu filho não é viciado, não, isso é demência, loucura, não. Meu filho está no filho, está amaldiçoado a ser vício, aí eu honro a palavra, porque meu filho é herança do Senhor. Deu para entender? Você não nega os fatos, você não concorda com os fatos. Quando os fatos estão contra a palavra de Deus, eu faço como Daniel, eu honro a palavra e Deus me honra. Quando eu honro a palavra, então Deus se manifesta a meu favor. Veja a diferença entre aquele que honra e aquele que não honra. Vamos voltar ao Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 12. É o neto de Davi, o filho de Salomão, chamado Roboão. Olha como é que ele caiu numa cilada aqui. Diz, segundo o livro de Crônicas, capítulo 12. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. A lei do Senhor no passado era a lei de Moisés, a nossa é o Evangelho, não saia daqui não. Lá na carta de Tiago, não ao Tiago, Tiago escreveu, Tiago capítulo 1, versículo 25, diz assim: aquele porém que atenta para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? O Evangelho liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nisso persevera, insiste, é constante, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós temos que permanecer na palavra. No Evangelho, a palavra diz: amai os vossos inimigos. Então, o que é amar? É querer bem. Mas o diabo usa alguém para ser meu inimigo. Essa pessoa me persegue, essa pessoa fala mal de mim, essa pessoa me xinga. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que deixar a lei do Senhor. Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Ela está me machucando, está me magoando, mas eu não vou guardar nada no coração. Por quê? Eu estou guardando a lei do Senhor. Mas aí eu caio nessa cilada e começo, esse cara é filho do diabo. Eu começo a ficar com raiva dele. Não, eu estou deixando a lei do Senhor. É uma tática do diabo. Como também, a pessoa está num momento difícil no casamento, o diabo traz uma pessoa para a mente dele. Ele está caindo na cilada do diabo. Ele está deixando a lei. Só que quando ele deixa a lei do Senhor, com ele deixa todo Israel, deixa toda a sua casa. Principalmente quando as pessoas não são de Jesus. Elas estão debaixo da nossa autoridade espiritual. E nessa campanha que é o Manto da Salvação, eu tenho explicado que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O missionário explica que quando você aceita Jesus, o manto da salvação está cobrindo a sua casa. Mas quando você deixa a palavra de Deus, o manto da salvação sai da sua casa. Então honre a palavra de Deus. Ele não honrou. O que aconteceu?
Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. Puxa, o Egito, que no passado escravizou Israel, voltou agora para escravizar Judá, que era parte de Israel, e levou muita gente com ele. Agora que vem o nosso X, o quê? E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Aí você vai lá agora para o 2º livro de Crônicas, capítulo 32. Olha a diferença. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Olha que coisa profunda, pessoal. Qual aqui é a profundidade que eu quero passar para você? Note a diferença. Lá no 2º Crônicas 12, o que aconteceu no versículo 4? Ele vai colocar lá, ele é rápido. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Olha o 32:1, que diferença. O finalzinho. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Quer dizer, mesmo você que anda com Deus, que honra a palavra, o inimigo pode vir, mas ele não vai conseguir, ele vai tentar, é diferente. Aí você resiste, a Bíblia resistiu ao diabo e ele... É aquilo que eu falo, que as pessoas às vezes tentam nos desmerecer, né? Ou nos humilhar. Ah, você fala tanto, mas eu sei, eu estou sabendo da sua saúde, eu estou sabendo do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Você vai dizer, realmente eu estou numa luta, mas Deus está comigo. É diferente. Quando a pessoa não tem, o diabo vem e toma. Quando você está com Cristo, é uma luta, ele vai tentar, mas você não permite não. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele, quer dizer, creia no que Deus diz, honre o que Deus diz, resista ao diabo e o diabo vai fugir de você. Quer dizer, fica firme naquilo que Deus está falando, fica firme naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que o diabo vai fugir de você. É que temos que fazer. Então essa é a mensagem. Aí foi o segredo de Daniel, honrar a palavra de Deus. Aí nós vamos lá agora para o 2º livro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Olha que coisa profunda, bonito. Ele diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É como hoje, isso aí não é um privilégio do Brasil, não. Essa praga não é privilégio do Brasil, não. É uma praga no mundo todo, entenda? Que as pessoas estão tentando se levantar contra o conhecimento de Deus. Aqui está o conhecimento de Deus. Mas o diabo vem, a sociedade não acha que é o diabo. E o que eles estão fazendo? Estão querendo criar uma nova forma de vida. E desprezando a palavra de Deus. Eu tenho citado 3 semanas aqui, o Salmo de número 2, versículo 3, diz assim, olha só, ele, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é isso? Nós não queremos, o homem está dizendo, nós não queremos esse tipo de vida de Deus. Nós não queremos esse tipo de vida que Deus está dando ao homem, não. Qual é o tipo de vida? O que está na Bíblia. Está escrito aqui, nós não queremos esse tipo de vida, não devemos desejar esse tipo de vida. Então aqui, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, esse conhecimento humano. Entenda bem que o homem é livre, ele faz aquilo, nada, tudo é o demônio. Irmão. Pode ter certeza, a Bíblia diz, porém, macho e fêmea os criou, pronto, fim de papo. Mas aí nós somos isso, somos aquilo, não está na Bíblia. Eu estava conversando hoje com o pastor Leandro de manhã, tem tantas coisas que nós temos que tomar cuidado, daqui a pouco nós estamos acovardados e não vamos nem poder falar do Evangelho mais, irmão. Não, nós temos que falar. Como o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. Ah, não, mas aí o que vão achar? Que somos reacionários, somos conservadores? Não, somos simplesmente padrão bíblico, é a lei perfeita da liberdade. E é isso que tem, porque vocês ouviram, de vez em quando, principalmente no meio dos famosos, assim, casamento aberto, o João é casado com a Maria, mas ele tem mais 3 namoradas, e a Maria sabe, mas a Maria também tem 3, 4, 5 namoradas, e o João também sabe, porque é o mundo atual, não é só o demônio, irmão, é o diabo.
Então nós não podemos nos calar diante disso. Isso se levanta contra o conhecimento de Deus, destruindo os conselhos, e capítulo 5, versículo 5 de 2 aos Coríntios 10, que se levanta contra o conhecimento de Deus, a mesma coisa. Deus diz na sua palavra, entenda bem, que toda a sua família será salva. Então acabou. Não tem esse negócio que aquela pessoa é perdida. Não, minha família vai ser salva. E mais ainda, levando, mas sim poder, aí diz o versículo final, e levando cativo todo o entendimento, todo o pensamento, toda a compreensão, a obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência, porque Deus vai te honrar, e todos verão que é chamado pelo nome do Senhor. Essa é a mensagem, meu irmão. Segura a palavra de Deus. Daniel honrou. Daniel não quis a comida do rei, não quis a bebida do rei, honrou. O que aconteceu? Deus deu ordem ao seu anjo. Não foi só ali não. Quando ele estava na cova dos leões, Deus deu ordem ao anjo. O anjo do Senhor estava lá. O rei Dario, que depois venceram os babilônios, não foi nos dias de Nabucodonosor, foi no filho dele, Belsassar, que o reino foi tomado. Aí o Dario era o rei, e quando o rei foi lá na cova dos leões, ele gostava muito do Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Ele disse: ô rei, Deus mandou o seu anjo. Ele dá ordem aos seus anjos, mas quando? Quando você honra a palavra dele. Honra, você vai ser um vencedor. A respeito da família hoje, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Toda a sua família será salva.